Olá, boa noite a todos, como estão? Espero que muito bem. Me chamo Gustavo e hoje viemos mostrar para vocês uma apresentação breve, porém bem detalhada e cheia de conteúdos legais e importantes sobre a França. Os alunos integrantes desse grupo são Beatriz Queiroz Feniman, Gabriela Matos Silva Pardinho, Gustavo Gil Moraes, Michele Dantas dos Santos e Tamires Pereira Marques. A epígrafe que escolhemos nos representar neste trabalho é: o segredo da felicidade e o cúmulo da arte é viver como todo mundo e ser como ninguém, de Simone de Beauvoir. A essência da cultura francesa reside no lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que descreve a importância de certos valores no país. Durante grande parte de sua história, a França desempenhou um papel central na cultura europeia. Tendo alcançado o mercado mundial, seus estilos artísticos, culinário e de vestuário influenciaram grande parte das nações ao redor do mundo. Boa noite, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da França. Ela tem início com a chegada das tribos célticas à Galia no século IX a.C. O imperador romano Júlio César derrotou os gauleses e conquistou a região entre 58 e 51 a.C. Os romanos dominaram a Galia até o final do século V, quando a região foi invadida por tribos bárbaras. Entre 1337 e 1453, a França e a Inglaterra se viram envolvidas numa disputa territorial, que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, e os franceses derrotaram os ingleses em Orleans em 1429. Francisco I e seu filho Henrique II fortaleceram a unidade do reino e o poder real, mas o século XVI foi perturbado pelas guerras religiosas. Posteriormente, Luís XIII e Luís XIV afirmaram o poder da França por meio de conquistas territoriais. No reinado de Luís XIV, o famoso Rei Sol, o absolutismo chegou ao auge. Durante a Terceira República, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, que fez mais de 1,4 milhão de vítimas francesas e terminou em 1918 com a derrota da Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes. As guerras desastrosas e a incapacidade do rei Luís XVI de enfrentar a crise financeira do Estado desencadearam a Revolução Francesa em 1789. E então foi formada uma Assembleia Nacional que votou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1792, nasceu a Primeira República. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram condenados por traição após tentarem fugir do país e foram executados em 1793. Em 1848, uma nova revolução, que trouxe o advento do movimento operário na história europeia, instaurou a Segunda República. A República Francesa é uma república unitária, semipresidencialista, com fortes tradições democráticas. A Constituição da Quinta República foi aprovada por referendo em 28 de setembro de 1958. No plano internacional, a França faz parte de vários organismos e pertence à Comunidade Europeia. No plano militar, o país tentou manter-se independente. Assim, embora participando da Organização do Atlântico Norte, a OTAN, em 1966 abandonou sua estrutura militar. Faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, como membro permanente, tem direito de vetar qualquer decisão da maioria. Pertence ainda ao Grupo dos Sete, integrado pelos países mais ricos do mundo. Os dirigentes que atualmente são responsáveis por essa nação são o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Jean Castex. Boa noite, me chamo Tamires e vim falar sobre a economia da França. Não podemos explicar a economia francesa sem levar em conta sua história. A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799, com a queda da Bastilha sendo considerado o primeiro ato. Os motivos eram que, durante a metade do século XVIII, uma grande parte da população passava fome, tudo porque os pesados impostos empobreciam o povo. Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi responsável por mais um boom na economia francesa, já que a aliança vencera a guerra. O processo de forte industrialização tomou iniciativa naquele período, com o apoio decisivo do governo, que também incentivou a fusão de pequenos grupos empresariais, o que resultou em maior concentração industrial do país.
atualmente. Em 2019, a França ocupou a posição de sétimo país com maior poder econômico, ficando atrás somente do Reino Unido e da Índia. Em 2020 e 2021, o país sofreu como a maioria dos outros também sofreram com a pandemia do novo Covid-19. Em 2020, a França estava entre os países mais afetados pela pandemia. As autoridades responderam com medidas mais severas de isolamento social em março e outubro, com o orçamento sendo alterado várias vezes para se adaptar à crise. Não existe a possibilidade de falar sobre a economia francesa sem mencionar seus participantes diretos, a população. No país, a opinião política e histórica nacional tem a atenção completa por seu povo, tendo assim reflexo direto em cada decisão tomada por seu presidente e ministros. Boa noite, me chamo Tamires e vim falar sobre a cultura da França. No dia 6 de janeiro, os cristãos do mundo inteiro comemoram o Dia de Reis e a tradição na França é comer a famosa galette de roi, uma espécie de torta doce folhada. A brincadeira está em encontrar o rei, uma miniatura feita em porcelana que está dentro da torta. Refeições longas. As refeições possuem um significado muito maior do que o simples ato de comer para matar a fome. Na França, sentar-se à mesa e saborear uma boa refeição entre amigos é um ritual sagrado que pode levar horas e horas. Telefonar e não mandar mensagem. O francês gosta de falar ao telefone, e isso vale tanto para os mais velhos quanto para os jovens. De uma maneira geral, é muito difícil ver um francês passando horas digitando mensagens em um celular. Eles preferem telefonar. Tour de France. Todo mês de julho na França acontece uma prova de ciclismo. Esta é uma tradição que possui mais de 100 anos, da qual os atletas percorrem aproximadamente 3.200 quilômetros por mais de 20 dias. A competição, que passa por boa parte do país, é um ótimo motivo para os franceses viajarem, já que eles adoram observar os ciclistas. Francês ama a música francesa. O francês tem orgulho de ser francês e podemos ver seu nacionalismo em diversos ambientes, como na música. Em tempos de globalização, é difícil ver um país valorizar tanto a sua cultura musical como na França, que reserva em média 50% da sua programação nas rádios para as músicas francesas. Boa noite, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre a arte na França, que é, desde há séculos, conhecida mundialmente pela sua enorme riqueza cultural. Da pintura à escultura, da literatura ao cinema, este país foi berço de inúmeras correntes artísticas e a enorme lista de famosos que, ao longo dos anos, tem servido de ponto de referência para muitos artistas espalhados pelo globo. Como os maiores representantes desse tópico temos Victor Hugo, Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet. Paisagens e monumentos. A Torre Eiffel, inaugurada em 31 de março de 1889, foi construída para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa, levante que alterou a estrutura política e social da França, abolindo a servidão e os direitos feudais. Museu do Louvre. Durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional decretou que o Louvre deveria ser usado como museu para exibir as obras-primas do país. O museu foi inaugurado em 10 de agosto de 1793, com uma exposição de 537 pinturas, a maioria das obras sendo propriedade real e confiscada da Igreja Católica. Palácio de Versalhes. Esse palácio é o grande símbolo de poder dos monarcas na França absolutista, além de ser o grande ícone que representa o padrão de vida luxuoso dos reis e da nobreza. O Palácio de Versalhes foi a casa dos reis franceses de 1682 até 1789. Boa noite, meu nome é Michele e eu vou falar sobre a cultura gastronômica. No reinado de Luís XIV, o famoso Rei Sol, a culinária francesa vive um período marcante, onde é implementado um conjunto de fortes alterações gastronômicas. No século XVI, o açúcar virou mania entre os franceses e, a partir daí, ele foi agregado à água, vinhos e até mesmo em carnes e peixes. Atualmente, os pratos apresentam mais ervas frescas e alho, porém são os cogumelos, o pato e os queijos que caracterizam bem a culinária francesa, além dos molhos que são utilizados para garantir o sabor e a suculência das receitas. Os franceses costumam usar bebidas alcoólicas como conhaque e vinhos em diversos pratos. Alguns molhos, por exemplo, são elaborados a partir de vinhos, uma mistura em partes iguais de manteiga e farinha de trigo, que serve para espessar e garantir cremosidade. Estima-se que haja aproximadamente 500 variedades de queijo no país, com uma vasta variação de texturas e intensidade de sabor. Alguns pratos típicos são ratatouille, quiche Lorraine e cassoulet.
E assim, finalizamos a nossa apresentação sobre a França. Espero que todos tenham gostado, todos tenham sentido uma pontinha de vontade de visitar esse país tão lindo e tão rico em cultura. Desejo a todos uma ótima noite e fiquem bem. Tchau, tchau!